O salmista diz que na destra do Senhor, isso quer dizer, na mão direita do Senhor, ele tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Nosso Deus, na sua mão direita, tem coisas tão lindas, tão gostosas. Você já pensou nisso? Alegria perpetuamente, delícias. E às vezes nós olhamos para Deus e nós não entendemos isso. Às vezes nós temos uma ideia tão negativa até de Deus, que Ele é aquele juiz, aquele que parece que está torcendo para que a gente erre. E não, Ele não é assim. Ele tem na sua mão direita essa plenitude de alegria. E Ele quer nos dar isso, Ele quer nos abençoar com isso. Mas muitas vezes nós estamos tão cabisbaixos, nós estamos tão voltados aqui só para as nossas coisas, tão para o nosso terreno, como a gente diz, que a gente não aproveita as delícias e a alegria perpétua que o Senhor tem para a gente. Eu quero te convidar a estar conosco neste programa Renovando Vidas. E quero te convidar a levantar os seus olhos, a levantar a sua cabeça, a entender que Deus tem na sua mão direita essas delícias e essa plenitude de alegria. E que se você não está alegre, se você não está se deliciando com a sua vida, é porque você não está ali na presença de Deus. Você não está na presença dEle, aproveitando essas bênçãos que Ele tem. Porque quando a gente volta as costas para Deus, a gente está por nós mesmos. Aí nós vamos viver os nossos próprios planos, os nossos próprios sonhos. E aí não adianta querer contar com a bênção de Deus quando a gente não dá a autonomia que Ele precisa para ser Deus na nossa vida. Nós gostamos de um Deus que não é Deus. Nós gostamos de um Deus que me serve, um Deus serviçal. Então eu quero te convidar a aproveitar a alegria e as delícias de Deus. Mas para isso, venha para a presença de Deus. E nós estamos começando nosso programa Renovando Vidas. Você tem conosco essa oportunidade. Venha ficar pertinho, diante, na presença desse Deus maravilhoso. Ai, bateu um sono. Acho que eu vou tirar uma semana. Igreja! Igreja, por favor, igreja, acorda! Igreja,
família fazer um trabalho missionário nesse país. Nós temos uma igreja no porão escondido. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser pego. E nesse meio tempo, Deus me deu um presente lindo. Eu engravidei do meu esposo. Então eu pensei, como é que uma pastora que a qualquer momento pode ser reconhecida e morta vai ter um filho aqui nesse lugar? Eu tô de mãos atadas, eu tô desesperada, eu posso morrer a qualquer momento, como é que eu vou ter um filho aqui? Eu não sei o que fazer, igreja. Igreja, você pode orar. Igreja, ora para que Deus tenha mais sorte para me ajudar nessa situação. Igreja, o que eu vou fazer, igreja? Me ajuda, igreja. Igreja, eu achei que você seria usada por Deus para ser refúgio quando eu precisasse. Mas igreja, por favor, acorda, igreja. Igreja, pelo amor de Deus, acorda. Igreja, me ajuda, igreja, eu não sei o que fazer. Igreja, me ajuda, igreja. Me ajuda, igreja. Ai, que sono gostoso! Parece que passou tanta gente por aqui, mas nem deve ser nada importante, né? Como é bom poder sair da minha casa com a minha Bíblia nova debaixo do braço e falar de Jesus para todo mundo, nas praças. Sabe, né? Que elas não ficam ali escutando, mas a sementinha fica plantada, porque elas passam olhando. Agora eu vou para minha casa, comer a minha comida quentinha, tomar um banho quentinho e dormir na cama maravilhosa que Deus me deu. Mas antes eu vou dar um beijo nos meus filhinhos, que graças a Deus servem ao Senhor também, né? Estão me olhando com essa cara por quê? Vocês fazem a mesma coisa. Aliás, vocês fazem isso juntos. Vamos agora meditar na palavra de Deus. E eu quero ler com você uma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos.
aos cristãos que estavam em Roma, que ele ainda não tinha ido para Roma, mas sabia que lá havia uma comunidade e estava então escrevendo para eles. E ele inclusive escreve nesse primeiro capítulo a vontade que ele tem de ir para lá, de conhecer aqueles irmãos que ele sabia que existiam, mas ele ainda não tinha encontrado com essas pessoas e não tinha conhecido de verdade. E ele fala algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é uma carta-chave para o cristianismo, uma carta muito interessante. E eu gostaria até de te incentivar a ler. Leia um capítulo por dia, medite naquilo que está escrito, não pense naquilo que você não entendeu, mas pense, guarde no coração, coloque em prática aquilo que você entendeu, que você sabe que é para você. Então isso você crê, isso você pratica, isso você guarda no seu coração. Amém? Então vamos lá, capítulo 1 de Romanos, e nós vamos ler dos versos 14 a 17. Vamos lá? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa com essa declaração que eu acho muito interessante nesse versículo 14, e que é uma declaração que nós precisamos também nos colocar nela. Porque sou devedor. Ele entendia que ele não era um credor de Deus, mas ele era um devedor de Deus. E ele diz, eu sou um devedor porque eu preciso pregar para os gregos, para os bárbaros, para quem quer que seja. Eu preciso anunciar esse evangelho e eu estou pronto e eu preciso fazer isso, e eu quero fazer isso. Então Paulo, ele entende que ele é um devedor porque ele ganhou tanto do reino de Deus, ele foi perdoado dos seus pecados, ele teve uma transformação de vida, ele passou de religioso, que ele era um defensor da religião judaica, ele passou a ser um crente, ele passou a ser um filho de Deus, ele passou a ser alguém que entendeu a mensagem da cruz, ele passou a ser alguém que entendeu o que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Ele passou a entender e a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus.